Boa noite a todos os seguidores do Grupo Biografias Bambuiense no Facebook, no YouTube e no Instagram. No nosso resgate de hoje, nós vamos estar fazendo aí um balanço do que foi o que aconteceu na terceira e quarta jornada cultural, no âmbito aí da nona jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. A terceira jornada aconteceu em agosto, né? Nós tivemos aí a apresentação minha, falando sobre a trilha da Picada de Goiás, e também a apresentação do meu amigo geógrafo Didi, Giovanni Rezende, falando sobre caminhos ferroviários. Tivemos também a apresentação de trabalhos de artistas bambuienses, artistas plásticos, e também da fotógrafa Rosiana Matos. No encerramento, na quarta jornada cultural, que aconteceu ontem lá no Salão Nobre da Prefeitura, nós tivemos a exposição dos trabalhos dos alunos bambuienses nas trilhas do imaginário e trilhas da religiosidade, com a participação de Denis Pereira e Raquel Diamante. Tivemos também trilhas dos sabores, com a dona Edna Torres, que fez uma explanação sobre o queijo da Santa. E também tivemos a apresentação da peça teatral O Alto da Compadecida, com alunos do segundo ano do Copenbi. E também tivemos, encerrando aí essa quarta jornada cultural, o lançamento das obras da escritora bambuiense Acida Montijo. Ela lançou os 2 livros, Emoções e Suas Frequências e Escolhas, Princípio Eterno da Liberdade. Tudo isso vocês vão assistir agora com algum resumo, né, do que foi a terceira e que foi a quarta jornada cultural de Bambuí. Vamos nessa então? Vamos acompanhar? Temos aí esse mapa, um dos mapas mais antigos aqui da região. É um mapa de 1788. Aqui, ó, está escrito Desempenteado. Era o nome aqui da região do Desempenhado. No princípio, eles chamavam de Desempenteado. Eu ainda não descobri por qual motivo. E essa linha pontilhada aqui, que vai até lá na Gurita, na Babilônia, é o traçado da Picada de Goiás. A Picada de Goiás, ela foi construída em 1736, antes mesmo da existência de Bambuí. Bambuí existe por causa da Picada de Goiás. Esse mapa é o percurso antigo e novo da Picada de Goiás. Havia um caminho chamado de Caminho Velho, ligando Sabará a Paracatu, e de Paracatu até Vila Boa, que hoje é Goiás Velho. Esse caminho velho, ele tinha um momento que ele fazia um entroncamento com um caminho novo. O caminho novo, ele começava em São João del Rei, passava por Oliveira, passava por Itapecerica, Formiga, Iguatama, Bambuí, Ibiá, Patrocínio e chegava a Paracatu. De Paracatu seguia até a Vila Boa, que é a atual cidade de Goiás, que na época era a capital de Goiás. Esse mapa aqui foi elaborado pelo meu amigo lá de Louros do Indaiá, Eduardo Valente. Ele nos mostra o trajeto principal da Picada de Goiás. Eu até fiz um outro aqui que não é visível aí, mostrando o local onde as duas picadas, né, a antiga e a nova, se encontravam. De Bom Despacho até Bambuí, fazia a ligação de um caminho com o outro e, inclusive, havia um serviço de correios. Soldados vinham de Sabará até Bambuí, 2 soldados carregando uma mala com correspondência. Levavam 12 dias de viagem a cavalo até Bambuí. De Bambuí a Paracatu, mais 18 dias
era o percurso dessa mala do correio, levando e trazendo correspondência. O que é uma picada? É um caminho, né? Uma vereda, um caminho estreito, construído para tropeiros. Naquela época não existia transporte, quando muito existia uma carroça, um carro de boi, a maioria das cargas, das mercadorias, eram transportadas no lombo do burro, né? Aí que começava a nossa picada. A picada de Goiás começava aí, que era, na época, a capital aqui da nossa região, que chamava Rio das Mortes. Era São João del Rei, a capital. Começava lá e passava aí em Oliveira, tá vendo? Essa cidade aí, Oliveira, linda cidade de Oliveira, histórica. Aí nós temos a matriz de São Bento, na cidade de Itapecerica, outra cidade histórica, onde também passava a picada de Goiás. E aí nós temos Paracatu, que é o trajeto nosso que começava em Ouro Preto, passava em Oliveira, Itapecerica, Formiga, Iguatama, Bambuí, Ibiá e outras cidades, até chegar em Paracatu. E ela não acabava aí. Para nós, o percurso mineiro era até Paracatu. Mas de Paracatu, ela seguia até a cidade de Goiás, chama hoje Goiás Velho, que na época chamava Vila Goura. Por causa de quê? Foi descoberto o ouro. As minas daqui de Minas Gerais já estavam começando a exaurir e descobriu ouro aí nessa cidade. Aí a cidade de Goiás, a terra da Cora Coralina, para quem já ouviu falar, a grande poetisa brasileira, Cora Coralina. Se eu não me engano, ela morava nessa casa aí, à esquerda, né, da ponte, dessa ponte aí. Uma linda cidade também que eu pretendo conhecer. Já vi dizer que é muito bonita. Eu ainda não conheço. A ideia que a gente precisa trabalhar é que esse pessoal que a gente viu aqui, desse mapa, o Eduardo Valente, ele é lá de Torres do Indaiá. E ele está no percurso da antiga estrada, chamada Estrada Velha, Caminho Velho da Picada de Goiás. Eles estão muito à nossa frente. Eles já têm um selo, eles já têm passaporte, eles já estão construindo os totens, a exemplo da Estrada Real, para demarcar os locais. Por falar em locais, nós estamos aí na tela a Fazenda Currais. Essa é uma antiga fazenda aqui de Bambuí, mais antiga do que Bambuí, tá? Ela já existia. O pessoal que vinha pela Picada de Goiás tinha nessa fazenda um local não só aprazível, apropriado para os tropeiros, mas também para os animais que eles transportavam, o gado. A gente tem aqui a ferrovia, que atualmente só traz aborrecimentos aqui para nós, né? Muito barulho, interrompe o trânsito. E a ideia, qual é a ideia que eu tenho buscado, estou defendendo há muito tempo? É a criação de um trem turístico. O Didi já sabe dessa ideia. Ligando Garças de Minas até Campos Altos, né? Uma vez por semana, com uma Maria Fumaça, né? E fazendo aí um percurso no final de semana, ou às vezes nos feriados, de turistas, né, para conhecer esse percurso aqui, que é interessantíssimo, principalmente na Serra do Urubu, que tem o zigue-zague, não sei se o Didi vai falar, um zigue-zague que a máquina faz para poder subir a serra, e lá em cima tem ainda um túnel, né, para que o trem pudesse vencer essa serra, né, chamada Serra do Urubu. Mas aí também nessa fazenda tem esse cemitério aí, misterioso. O dono dela não sabe quem é que está enterrado aí nesse local. Poderia, deveria até fazer algum estudo, uma escavação para ver o que tem nesse cemitério, né? Faz parte da nossa história. Antigamente era comum, as fazendas tinham o seu cemitério. Era muito difícil você trazer um corpo de uma pessoa que falecia
na zona rural até o cemitério. Então tinha cemitérios, na Pedra Branca tem cemitério, Arraial Louco tem cemitério, ficava mais próximo, mais fácil. A sede da Fazenda Glória, na Picada de Goiás, construída por José Urquiza da Silva Campos. José Urquiza da Silva Campos é filho do coronel José do Egito Campos. Lá no Cerrado tem uma rua com o nome de José do Egito Campos. E essa fazenda não existe mais, infelizmente, ela já não tem essa sede mais. Tem lá, me parece que o dono atual é o Gabriel Toledo, mas ela foi toda fatiada, era uma sesmaria de 18 quilômetros por 18, né? 18 quilômetros quadrados, e hoje são pequenas fazendas, mas ainda tem interesse na Picada de Goiás, para quê? Para que possa saber aonde ela passava. Aí foi do Manuel da Silva Brandão, que construiu essa fazenda. Ele era um dos inconfidentes, ganhou como prêmio por ter mudado de lado. Ele era um inconfidente, depois ele mudou de lado, e como prêmio ele ganhou essa sesmaria e veio para cá, em Bambuí, em 1798, e construiu aí essa antiga fazenda que hoje não existe mais. E aí, uma outra casa que está na rota da Picada de Goiás, ali no Bananal, do Geraldo Miranda e da Imaculada, uma casa linda, muito bonita, ainda preservada, de pé, que está aberta para ser o quê? Uma pousada para quem tiver interesse depois de resgatar essa estrada, né, que é a nossa luta, a nossa busca, e fazer o quê? Fazer não só o trem turístico, que a gente acabou de falar, mas fazer alguns percursos para pessoas que gostam de andar de bicicleta, de moto, a cavalo, de jipe, né, de carro e de vários outros meios de transporte. Então, em 1766 é que veio esse homem aí, o bandeirante Inácio Correia Pamplona, que é o fundador de Bambuí. Ele veio pela Picada de Goiás, trazendo 3 carros de boi. Ele teve que construir uma ponte no Rio São Francisco para atravessar com esse carro de boi. Nesse carro de boi tinha várias toras bem grossas, pesadas e compridas, para construir a nossa primeira igreja, a Igreja Matriz de Santana, que infelizmente já foi demolida, não existe mais. Ele começou a construir essa igreja no dia 10 de outubro de 1769 e doou a terra no entorno dessa capela que ele construiu para quem quisesse construir sua casa. E é daí, com os primeiros moradores construindo, é que surgiu o Arraial de Santana do Bambuí, depois virou Vila Santana do Bambuí, depois cidade de Bambuí. Depois que foi construída a estrada, né, a picada já estava pronta, nós recebemos, e a família real veio para o Brasil em 1808, Dom João VI, para quem lembra aí da história do Brasil, Dom João VI veio para o Brasil e transferiu para cá a capital do reino, né? O Brasil passou o Reino Unido de Portugal e Algarves e tal, aquela história que vocês conhecem. Com essa vinda de Dom João VI para cá, ele resolveu conhecer as potencialidades, né? Além do ouro, que já era muito explorado, o que tinha de mais riqueza nesse país. Aí começou a trazer esses cientistas, né? Os viajantes, né? E 2, 3 deles passaram por aqui. Esse aí é o Johann Emanuel Boll. Esse aí é o Augusto Saint-Hilaire. Esse não passou exatamente aqui, porque ele preferiu fazer o percurso da Serra da Canastra. E hoje, o pessoal lá de São Roque, da Picada de Goiás, o Didi já deve ter ido lá, estão explorando uma rota turística chamada Transcanastra, dentro da Picada de Goiás. Tá? Já está rendendo mais lucros, dividendos para o pessoal lá de São Paulo de Minas, que explora o quê?
as pousadas, né, alimentação e tudo mais para atender esse pessoal. A gente quer dizer o seguinte, que é muito importante para nós e a gente tem que agradecer de estar fazendo parte dessa rota, de ter sido um dia, né, por alguma coisa aí do destino, principalmente por causa do Rio São Francisco, que tinha ali uma balsa, né, lá em Guatama, que possibilitava a transferência, o transbordo, né, dos tropeiros, e tinha aqui como um caminho interessante, e a gente tem aí os marcos dessa picada, como a gente falou, a Fazenda Currais, né, a Fazenda Glória e a Fazenda do Geraldo Miranda lá no Bananal. E nós não podemos ficar para trás, nós precisamos entrar nesse filão. Vai ser um motivo de alavancar o turismo, não só em Bambuí, mas em Itapiraí. Itapiraí tem a cachoeira, né? Eles estão revitalizando a área da cachoeira. Se a gente conseguir o trem turístico, esse trem pode dar uma parada em Itapiraí, o pessoal ter um tempo para ir lá conhecer a cachoeira. Então vamos trabalhar nisso daí, para a gente conseguir alavancar aqui em Bambuí, através da picada de Goiás, recursos, né, para que as pessoas possam usufruir dessa indústria, né, importante indústria, indústria limpa, que gera muito emprego, que é o turismo. Muito obrigado a todos. Cada pedacinho desse aqui é uma história. Hoje, se você for a algumas empresas que trabalham com madeira de demolição, isso aqui vale uma fortuna. Porque é antigo, é chique você ter uma sala com uma televisão de 1000 polegadas, você ter lá um ar refrigerado, ter um blindex na porta e ter uma madeira antiga, né? Para viver esse passado. Mas o que nós fizemos com o nosso? Jogamos fora. Como que vamos resgatar isso? Não tem mais. Na época que eu vi isso, eu morava em Belo Horizonte, corria aqui na prefeitura, pessoal, estão julgando, não, aquilo lá é madeira de caixote, aquilo lá tem pouco tempo, aquilo lá não faz parte da história não, isso está com 15 anos, soma mais 15, no mínimo 50, 60 anos cada um daquilo tudo. Então a gente não pode pecar, né? A jornada do patrimônio é para alertar a gente em relação aos patrimônios culturais, e nada mais. Vamos desmontar a ponte. Empresa não quer preservar bens, é prejuízo. A sociedade que tem que abraçar a ideia e recuperar. A ponte sendo desmontada, fui lá falar com o encarregado, enviei um cara chato da ferrovia de novo. Fui lá falar, não, isso aqui eles venderam com uma empresa, não sei o que, não sei o que, não sei das quantas. Virou sucata. Algo que veio de outro país. Para que virar sucata? Cadê o valor histórico, o valor cultural, o patrimônio? Se perdeu. É chorar o leite derramado. E a gente vê a questão do entorno ferroviário que compõe esse cenário gerador. E eu fico muito satisfeito quando eu deparo com uma placa. O mais simbólico que seja, colocar uma placa, mas isso é muito importante, porque alguém está preocupando naquele momento com algo. Aí o que a ferrovia vem e faz? Coloca uma placa também, para disputar um bem que ela mesma não cuida. Olha que loucura, tá lá, ninguém tá. Aí vai o município tomar conta, opa, você não pode mexer não, isso aí é meu. Então, olha como que é complexo lidar com o patrimônio histórico. Então a gente tem a ampliação do olhar para a ferrovia, as expressões culturais contidas no universo das estações, trazer a narrativa das pessoas que viveram no lugar, sua memória e a visão sobre o local. Eu tentei conversar com alguns ex-ferroviários, muitos assim, falam com lágrimas nos olhos. Não, o tempo era bom, a gente ia lá para a estação Abacaxi, Franco Sampaio, era tudo uma dificuldade, mas essa história é da rede ferroviária. E a história da construção, do glamour da ferrovia, não tem, se perdeu. Próximo. Gente, às vezes vocês acham que a cultura é muito simples. A cultura não é simples. A cultura é a vida, é a história.
E nós enfrentamos muitos paradigmas, né, Aloysio? Muitos desafios no dia a dia que muitas das vezes vocês não conhecem. Então, na Nossa Senhora Aparecida, mas também tem as procissões, né? Então tem vários momentos que essa trilha religiosa é percorrida aqui. Foi esse eclesiástico marcantes que nos deu muito orgulho. E daí, a nível desse resgate cultural, e os alienígenas foram feitos, vou falar dos 3 que estão aqui, os alienígenas foram feitos por 2 turmas de 2º ano, e a gente fez está fazendo essa ação, e nenhum outro deu tanta atenção à classe artística, à cultura. Muito obrigado. Eu estava tentando já muita coisa aqui agora, com asfalto, não tem acostamento. Eu falei que barulheira é essa aqui? Nós resolvemos tudo. Vou voltar tudo por isso. Acaba com a galera te matando, seu pai. Pode lembrar, Maria, vão ser os primeiros. Eu não gosto de matar o padre, não. Muito menos filha. Se dá uma risada danada. Mas já que é o jeito. Manda o carro de povinho com esse que vai. Leve isso aí, Benedito. Vamos fazer companhia pro padre mais pra feira. Ai, como eu gosto de comprar. Além de cor,